Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Trocando Ideias. Eu sou Bruno Benitti, diretor de Comunicação e Imprensa no GMI, e quero destacar que essa rodada especial do Trocando Ideias mais Projeto IT tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados dos protagonistas do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Essa é uma produção especial do GMI em parceria com o Projeto IT, Influenciadores do Transporte, que valoriza a força de quem transforma o setor todos os dias, com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, vamos trocar ideias com empresários, executivos, lideranças que fazem parte do Projeto IT e fazem a diferença nas estradas, nas empresas e nas entidades do transporte rodoviário de cargas. Prepare-se para uma conversa sincera, inspiradora e cheia de insights sobre gestão, desafios, futuro do transporte e, claro, as trajetórias que movimentam esse setor essencial para o país. Hoje, falaremos com a Ana Jarruge, participante do Projeto IT, atual presidente executivo do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo, o CETCESP, e diretora da CNT, Confederação Nacional de Transporte de Cargas, na seção 2 do Transporte Rodoviário de Cargas. Olá, Ana, seja muito bem-vinda, tudo bem? Um prazer recebê-la aqui conosco. Olá, Bruno, o prazer é meu, é sempre bom estar aqui junto, fazendo trabalhos pelo IT, junto com a GMI. Que legal. Bom, Ana, eu acho que para a gente começar, a entender um pouquinho mais sobre você e apresentar você também para o nosso público, eu queria entender de você como que surgiu a sua paixão pelo setor de transporte, né? A gente conhece muito você atualmente, mas queria que você nos contasse sobre a sua história e como que foi você chegar até onde você está hoje. Bom, falando brevemente, primeiro assim, eu sou advogada, né, dando uma pequena introdução, hoje estou, como você falou, presidente executiva do CETCESP, sou casada com o Michel há mais de 20 anos e tenho 2 filhos, o Eric e o Diego, já 2 homens aí. Então, eu comecei, na realidade, no transporte, acho que o transporte me conheceu antes de eu conhecer o transporte, porque a minha família sempre girou a atividade dele em torno do transporte. O meu avô foi caminhoneiro, né? E meu pai também começou a dirigir caminhão, isso muito novos, os dois vieram do interior de São Paulo para Santo André e começaram a transportar ali pneus para a Pirelli, que é uma grande fabricante de pneus, e ali surgiu a empresa em 1972, né? E eu nasci em 1977, então meu pai já estava nesse meio de transporte, então literalmente eu nasci dentro da transportadora, porque a nossa casa ficava literalmente num terreno dentro da empresa. Então, assim, na realidade eu fui colocada dentro do transporte desde muito pequena. Eu lembro que algumas vezes tinha caminhões novos, meu pai dirigia ainda algumas vezes a gente viajava junto com ele até o interior. Então, na realidade é uma história de família mesmo, uma família que se envolveu com o transporte de cargas desde muito cedo. Que legal, e a gente fala muito sobre como de passado de pai para filho, a questão do motorista, e a gente vai vendo que no setor de transporte isso está em todas as camadas, né? Então é muito interessante toda essa história. Você falou que você é formada em Direito, né? Advogada, e quais eram os seus principais sonhos, né? Para que você fizesse Direito? O que você almejava naquele momento que transformou para que você fosse e seja hoje a presidente que você é? Na realidade, eu tive algumas transformações. Desde que pequena que eu trabalhei na Jofa, eu comecei com 15 para 16 anos, eu fazia muito aqueles testes, né, de aptidão, testes vocacionais, aquelas coisas com algumas consultoras de RH que apareceu na empresa tal, e ali, na realidade, foi surgindo uma paixão minha por cuidar de pessoas. Então, em todos os testes que eu fazia, dava ali que eu ia para a área de humanas e para alguma coisa voltada para ajudar, para ter algum propósito muito voltado para isso, né? Mas, na verdade, eu sempre gostei muito de artes também, desde pequena fazia pintura de tudo, legal, de tudo quanto é coisa, muito ligada a essa parte de artes. Então, eu tinha, na realidade, um sonho de ser arquiteta. Nossa. Então, eu estudei muito para entrar no Mackenzie, que era meu sonho, e consegui, passei no Mackenzie, só que eu já tinha essa estrutura na família, na empresa, e meu pai queria muito ter uma advogada na família, né? E ele ficava, Ana, que tal fazer direito? E aquilo foi, né? Eu falei, não, quem sabe, né? Vamos ver, vamos pensar. E no fim, decidi junto prestar a faculdade de Direito. E passei também. Aí, o que eu tive que fazer?
Fiz as duas. Fiz durante quase um ano, fiz as duas faculdades. Ao mesmo tempo. E trabalhava também depois. Porque aí ele falou assim, não, faz as duas, aí você decide qual você se adapta mais, né? Mas aí não teve jeito, porque daí eu já estava trabalhando na empresa, né? E eu tive aquele minuto de consciência. Falar, eu preciso já ter que entregar alguma coisa, ter uma colaboração maior com a empresa, e aquilo que se encaixava era o direito. Né? A arquitetura eu não ia ter esse compromisso. E como eu já estava envolvida e sempre tive um senso de responsabilidade muito grande, então eu falei, não, eu vou ter que ser a primeira advogada da família mesmo. Então aí eu resolvi fazer direito e acabei trancando a matrícula na arquitetura. Ah, que legal. E essa sua paixão por arquitetura continua até hoje? Você gosta desse tipo de coisa ou ela passou? Ah, passou. Acho que foi a época. Já foi. As coisas vão mudando, né? Vai mudando. A gente vai encaixando, você vai fazendo outras coisas, pegando gosto por outras coisas. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso também, né? Não adianta você ficar insistindo em alguma coisa, mas também, né, eu tinha um caminho à frente, tinha uma empresa de família, então, né? Então eu acho que eu fiz a escolha certa. Com certeza. Eu acho que o momento atual prova que você fez a escolha certa. Sem dúvida, é verdade. Né? Mas eu acho muito importante a gente falar sobre deixar as portas abertas, né? Quando você está iniciando um trabalho, quando você está realmente na faculdade. Eu converso bastante isso também e aconteceu bastante comigo isso no sentido de que eu buscava, quando eu comecei a fazer jornalismo, uma especialidade, né? E eu lembro até na entrevista que fui fazer de emprego, eu pensei, não, mas eu tô com as portas abertas para o que aparecer para mim. Então, ao longo do tempo, eu percebi que deixar as portas abertas foi a melhor coisa que eu poderia fazer, porque você vai evoluindo nesse caminho e vai se encontrando, né? Com Coisas certeza. que a gente não imagina que vai acontecer com a gente no começo, você vai ver, não, como faz sentido, como eu me dou bem nessa área. Claro. Né? E depois igual, eu acabei fazendo diversas pós-graduação para me especializar em algumas coisas que eu sentia que eu tinha vontade, ou que era preciso para a empresa ou para minha carreira. Então a gente vai se adaptando e tá tudo bem. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Você, de vez em quando, acertar o rumo do barco, né? Eu acho que isso é super natural. Perfeito. Diana, você falou um pouquinho, né, de como você começou na empresa, um pouquinho do seu trabalho. Mas como que foi conhecer as entidades de classe, né? Você que começou a trabalhar ali na área jurídica da empresa, como que foi conhecer ali as entidades de classe e, mais do que isso, se apaixonar por elas, né? Que é para além de conhecer, né? Uma verdadeira paixão, literalmente. Sim. Na realidade, como eu comecei a participar, porque meu pai já tinha esse viés, desde muito cedo, né? O meu pai, né, igual eu falei, ele começou a dirigir, aí já teve que abrir empresa rapidamente, ele era muito novo, lá tinha antes dos 20 anos, e ele acabou se dedicando para fazer a gestão da empresa, na qual ele está até hoje. Então, ele via necessidade nesse caminho dele de se capacitar e de melhorar. E ele, no passado, que buscou as entidades, que na realidade era o CETCESP na época, para ele se capacitar e poder melhorar como profissional. Então, ele tinha esse viés. Aí, ele, nesse processo, nesse meio tempo, surgiu o CETRANS, que é o sindicato do ABC, porque antes era a base do CETCESP ali. Entendi. E ele participou de tudo isso. Né? Então, e ele acabou sendo presidente do CETRANS uma época, né? E eu ainda era adolescente também. Então, desde quando a gente estava pequena, adolescente, a gente ia com ele em alguns eventos do setor por conta dele ser presidente. Ele participar da Federação de São Paulo, conhecia todos eles, o seu Carlos, o seu Flávio, o seu Adalberto Panzan. Então, a gente começou, eu tive esse contato por conta dele, que ele foi presidente do ABC. E aí teve em 2004, quando o seu Urubatã era presidente aqui do CETCESP, né? Eles eram muito amigos, são muito amigos. Sim. E aí o seu Urubatã quis reativar com o jovem e soltou, acho que um e-mail sobre isso, e meu pai recebeu. Aí ele falou, Ana, amanhã você vai lá no CETCESP participar disso, tem uma comissão de jovens, vai lá ver o que é. E aí eu comecei a participar efetivamente. Legal. Né? E aí eu tô onde tô hoje. Sim. Foi assim. Interessante ver a visão do seu pai, né? Sim, quanto sem dúvida. Ele percebeu que Sem isso era dúvida. importante. Com E certeza. como passou isso para vocês também, né? É verdade. Muito legal mesmo. E Ana, a gente está falando, né, do setor de transporte rodoviário de cargas, que a gente sabe que ele é majoritariamente masculino, né? E você é uma referência quando a gente fala de liderança feminina no setor de transporte, inclusive idealizadora do movimento Vez e Voz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, né? Como que foi para você se transformar nessa liderança, nesse exemplo que você é hoje, né? Todo o peso que isso existe também e todo o caminho que você traçou para chegar até aqui. Na realidade, Bruno, eu acho que são dois pontos principais. Primeiro, de uma forma muito natural, mas intencional. Sim.
entendeu? Eu digo intencional porque também você tem que querer algumas coisas e isso implica você tomar decisões que às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E porque você escolheu um caminho. Porque nem sempre algumas decisões são fáceis. A gente muitas vezes tem que pensar e ponderar muito o nosso lado profissional, eu digo em postura, o que falar, como se posicionar, né, em detrimento de um caminho que você quer seguir e daquilo que você almeja. Eu acho que hoje, né, sendo essa referência, foi de forma natural, mas muito intencional, porque eu sempre fiz as coisas com muita responsabilidade, né, porque eu sabia que eu poderia abrir portas para muitas outras pessoas, então eu sempre fiz aquilo com muita vontade, mas também com muito pé no chão e sempre pensando muito em cada passo que eu estava dando, né, porque eu sabia que lá na frente ia ser importante a cada escolha que eu estava fazendo. Então, de repente, em falar não para em algum lugar, ou não estar em algum lugar, ou limitar o horário que eu estivesse em algum lugar, mas era tudo propositadamente. Muitas vezes, coisas bobas, eu falo com você, muitos eventos que tinha, e estava eu lá, todo mundo aproveitando alguma coisa, eu estava no quarto estudando, porque eu tinha no outro dia compromisso muito cedo, porque eu tinha que fazer apresentações. Então, por isso que eu falo, são escolhas que a gente faz, mas que a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu fiz muitas dessas escolhas e não me arrependo de jeito nenhum. Então, acho que isso foi exatamente desse jeito, de forma natural, mas muito intencional. Perfeito. E eu acho que ser exemplo não é fácil, né? Mas existem pessoas que nascem para ser exemplo. E eu acho que você é uma dessas pessoas porque a admiração que você causa nas pessoas no geral é muito grande. Então, isso é muito legal. E você usa isso para o bem, né? Para o desenvolvimento mútuo. Isso é muito interessante, né? Isso é importante. Com certeza. E quando a gente está falando de liderança, para além, né, da liderança feminina, porque, né, você não lidera apenas mulheres, né, no setor de transporte, principalmente no CETCESP, você lidera uma equipe, né? Então, o que para você, quais são as bases de uma boa liderança na sua visão? O que você prega ao ser uma liderança hoje no setor de transporte e que pode, claro, impactar quem está nos ouvindo hoje também? Bom, quem me conhece sabe, eu sou uma líder muito participativa, que gosta de trabalhar ouvindo os outros, ouvindo a opinião. Minha equipe inteira sabe disso, né? Eu sei porque tem às vezes algumas pessoas que falam assim, mas precisava envolver todo mundo nisso, nessa decisão. Sim. Poderia ter tomado essa decisão só comigo e tal, mas é um estilo que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de envolver as pessoas, de escutar o maior número de pessoas possível para depois, se precisar, eu tomar uma decisão. Sim. Ou às vezes eu já até tomei uma decisão, mas eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquilo, né? É um estilo meu de trabalhar. Mas tem uma coisa interessante, Bruno, em termos de liderança, que para mim foi muito bom que aconteceu, porque nesse caminho que eu tive alguns exemplos muito ruins de liderança, na verdade. E eu acho que isso foi muito bom. Sim. Porque ao ter esses exemplos, eu pude enxergar exatamente o que eu não deveria fazer. Então, acho que isso acabou moldando o meu estilo de liderança, quem é a Ana hoje, né, o jeito, porque eu prezo muito pelo respeito, muito demais. Eu posso te chamar a atenção, mas eu jamais vou perder o respeito com as pessoas, porque algumas vezes aconteceu isso comigo, não gostei. Então, eu sou daquelas, um lema para mim é não faça com os outros que você não gostaria que fizessem com você. Então, eu acho que faz parte a gente passar por os exemplos ruins, por situações ruins, porque a gente tem que aprender com aquilo, certeza. Não replicar. Eu acho que você tem que aprender com aquilo, ver aquilo que é bom, que não é bom, fazer o filtro e você seguir o seu caminho. Eu conheço uma pessoa, Rodrigo Bernardino, que me fala a mesma coisa. Eu conheço muitos exemplos ruins de liderança e eles me ensinaram o que eu não devo fazer. É exatamente sobre isso. Isso é muito importante mesmo, porque eu acho que atualmente a gente fala muito sobre choque de gerações, né? E a geração na qual a gente está inserida hoje é uma geração que quer participar, quer ver, né, a sua opinião sendo ouvida, quer entender mais sobre a liderança ou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, você ter uma liderança participativa é fundamental para o desenvolvimento do trabalho. E mais, você criar um ambiente que não seja tóxico, um ambiente onde as pessoas se permitam cometer erros, que faz parte, né? Nenhum ser humano é perfeito, todo mundo comete erro. Com certeza. A questão é como você lidar com aquilo. Né? Você vai usar o erro para aprender ou você vai usar o erro para punir? Né? Então, acho que são abordagens diferentes. Então, acho que isso, tudo que eu já passei até hoje, acabou moldando a Ana como é hoje. Sim, perfeito. E Ana, a gente levando um pouquinho para o lado familiar, né? Eu ouço muito conversas de executivos e lideranças que falam que é muito difícil você
entender os papéis ali, as mudanças de papéis que você tem ao ser o líder de uma empresa, de uma entidade e dentro de casa também. Como é que você faz para mesclar de forma saudável essa liderança que a mãe já tem por si só e você, enquanto presidente executivo, também tem no seu trabalho? A minha liderança em casa? Você pode perguntar para eles vão falar que eu sou chata, com certeza, mas eu acho que é uma coisa boa. Sim. Se eles falarem que eu sou chata, eu acho que eu estou cumprindo um bom papel de mãe, né? Porque esse fim de semana mesmo a gente teve uma situação que um foi para um lado, saía, outro para o outro, eu estava viajando e monitorando os dois pelo celular, né? E sendo chata mesmo, onde que tá, por que tá, você vai voltar essa hora, que não hora. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio de um monte de coisa, né? Não tem jeito, um monte de coisa que a gente acontece no mundo corporativo, a gente leva para casa e vice-versa. E a gente aprende com ambos todo dia, né? Então, eles me ensinam algumas coisas, tem algumas coisas que eles me falam hoje que eu falo, putz, tem razão, eu tô agindo errado, não fui legal nessa situação, então aprendo muito com eles, mas eu acho que a gente tem que... Não é fácil mesmo ter esse equilíbrio, mas, gente, faz parte da vida. Você tem que ter muito equilíbrio emocional, ir atrás para estudar isso, se conhecer. Eu sempre passei muito por processos de autoconhecimento, sempre apoio, sabe, de terapia, de psicólogo. Já fiz de tudo e eu acho que sempre foi muito bom e sempre procuro fazer, porque também a nossa vida a gente vai mudando e cada hora você está num momento e cada hora você reage de um jeito e você precisa estar preparada para aquele momento. Então, é assim, vai equilibrando família e trabalho e vamos seguindo, importante. Eu acho que não existe um trabalho saudável sem você estar saudável com a sua família e vice-versa, De jeito nenhum. Eu acredito que você saber equilibrar tudo isso é muito importante. E realmente, quando você tem um papel de liderança no seu trabalho, é comum que você leve um pouco desse seu estilo de liderança para... Eles falam que eu sou mandona em casa. Chega, quem lava a louça, quem fez aquilo, fez aquilo, mas faz parte. Não tem como dissociar a Ana do trabalho, chegar lá e ser outra Ana, né? Não tem como. É o meu estilo, é o meu jeito, mas no fim dá tudo certo. Eles me conhecem, eu conheço ele, a gente vai se respeitando, se conhecendo. Eu acho que família também é isso, né? Com certeza. É igual no trabalho, você tem que ter respeito, cada um pôr a sua opinião, a sua vontade, gostei que fez isso, não gostei que você fez isso, e acabou, indo. E também não dá para ser tudo um mar de rosas, né? A vida não é um mar de rosas, a gente precisa passar às vezes por turbulências, por situações para a gente aprender e crescer. Também não adianta, a gente não vai crescer só num marzinho, tem que ter as tempestades. É isso aí, com certeza, eu concordo. E agora passando um pouquinho para a gente falar especificamente sobre o setor de transporte, né, Ana? A gente falou um pouco sobre liderança, falou um pouco sobre a sua carreira, que é muito importante, mas a gente não pode deixar de lado o setor no qual você atua, que a gente sabe o quão desafiador ele é, né? E em 2025 a gente segue tendo um ano muito desafiador no setor de transporte. Quem te acompanha nas redes sociais sabe do que você os que você aborda, do trabalho que você desenvolve. Eu queria que você passasse um pouquinho do panorama, né? Em que momento o setor de transporte está atualmente e quais são as suas expectativas para esse segundo semestre, né? Olha, é um momento realmente, essa palavra, Bruno, desafiador. A gente tem acompanhado lá, né? Hoje o CETCESP está lá, representa ainda mais de 40 mil empresas, aqui só na Grande São Paulo e região. E a verdade é que a gente sente assim, muita empresa, eles estão com uma incerteza muito grande, né? Tanto é que estão tirando um pé de muito investimento, né? Estão deixando de investir até em renovação de frota, em algumas outras coisas, até algumas coisas que a gente está fazendo no CETCESP, a gente sente, porque a gente lançou alguns produtos e acabou não engatando, porque eu estou sentindo que as empresas realmente estão segurando. Porque o ambiente é incerto. Primeiro, a gente tem uma questão, né, política, que está aí, o ano que vem tem eleição, e isso naturalmente já gera um momento de incerteza, a gente não sabe muito bem, porque cada um que entra faz uma coisa, tem uma política totalmente diversa da outra, e isso deixa as empresas sem segurança e sem previsibilidade. Não há uma continuidade, Não né? tem, isso é muito ruim, a gente não tem uma política de Estado, né? É sempre de governo, isso a gente sofre muito no dia a dia, falando economicamente e em estrutura de empresa. A gente tem aí também a incerteza da reforma tributária, que ainda não está definida e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então as empresas ainda não têm. Esse ano foi um ano que voltou a reoneração da folha, então os custos têm uma pressão bem grande sobre folha de pagamento. E a tendência é aumentar, né? Exatamente. E a gente tem ali, as empresas também ainda relatam que não estão conseguindo repassar
e todos esses aumentos no frete, então a gente tem ainda um achatamento do frete, uma defasagem que é sempre comunicada pela NTC, e a gente fica meio patinando nisso e não consegue. A pressão da agenda ESG, que todas as transportadoras sofrem, de grandes embarcadores. Tem a questão gravíssima que a gente está passando com mão de obra. Sim. Né? O setor tem muitas vagas em aberto e não consegue preencher. Antes a gente tinha uma coisa muito pontual com a função de motorista, que ainda é grave. Há décadas a gente está com esse problema, né? Os motoristas envelhecendo, a gente não consegue atrair os jovens, toda aquela situação. Mas também hoje a gente está com muitas dificuldades no nosso setor administrativo. Nossa. As empresas estão com muita dificuldade de contratação. Então isso é um problema. E você acha que nessa questão administrativa, né? A gente fala muito de motorista, que é até um assunto que ele é importante, mas é até batida, né? Porque a gente já sabe os motivos. Já há anos a gente está falando disso, né? O administrativo talvez seja um pouco novo, né? Essa falta de profissional, né? Você acha que é porque o setor ele é muito tradicional e a nova geração está buscando coisas muito diferentes? E se for, o que ele deve fazer para ser mais atrativo, né? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que também a gente é um setor tradicional, então são poucas empresas que estão mais se modernizando e entendendo que o modelo é diferente, e a gente precisa fazer também com que os líderes entendam que as necessidades dessas gerações novas que estão vindo agora, elas são diferentes das nossas, né? Eu sempre falo algumas coisas. Quando eu era gerente de RH na empresa do meu pai lá, eu levava às vezes um currículo para ele de alguém que ficava picando de emprego em emprego. Nossa, e aquilo era horrível para ele, porque aquilo era muito mal visto, né? Era uma coisa, não, isso aqui não presta, porque não sei o que lá. Hoje a gente já tem que ter uma visão diferente, porque hoje as pessoas querem ter experiências, e também a gente tem que mudar a nossa visão. E é bom ter várias experiências, né? Então, assim, as lideranças têm que mudar um pouquinho o mindset mesmo e procurar entender as necessidades dessas novas gerações no mercado de trabalho. Talvez até as necessidades um pouco individuais, né? O porquê que essa pessoa não foi fidelizada ali por aquelas empresas que ela passou. Não adianta você querer tratar todo mundo como uma massa, que já era essa época, entendeu? De tratar todo mundo como massa e achar que todo mundo é igual, porque não é. As pessoas têm necessidades diferentes, têm experiências diferentes de vida. Então, aquela empresa que não tem um olhar mesmo para gestão de pessoas profundamente vai sofrer muito. Agora a gente tem a NR1 aí falando, né? Muitos estão criticando que não sei o que lá. Eu acho que é ótimo isso. Eu acho que é uma coisa que nem precisaria ter legislação para aquilo, entendeu? Uma coisa tão necessária, tão óbvia, tão natural da evolução do ser humano, que não precisaria nem de legislação, mas que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Não entenderam que não dá para trabalhar numa empresa que é tóxica, que tem assédio moral, que tem, né, um monte de coisas. Então, assim, para mim é umas coisas que me chocam ainda a gente ouvir algumas opiniões. Mas, além de tudo, tem essa pressão de esse problema de mão de obra, né? E essa questão também da alta de juros, que está muito preocupando. As empresas estão com dificuldade em conseguir crédito, em renovar a frota, né, e um monte de situações. Então, assim, está um cenário realmente político, econômico de muita incerteza. Né? E outro ponto também é a questão da jornada do motorista, que não se resolve. A gente tentando resolver desde 2012, né? Desde aquele processo, eu participei de todo aquele processo, eu me lembro muito bem, que começou lá em Rondonópolis, e a gente não resolveu isso ainda. Então, assim, é um imbróglio também que eu acho que a gente precisa começar a debruçar sobre isso, e não é um problema só do transportador, é um problema da sociedade, é dos embarcadores, é do recebedor de carga. Então, e continua isso no nosso colo. A gente tratando desse assunto ainda agora em 2025. Pois é, e as coisas são muito arrastadas, né, no nosso país. Infelizmente, quando a gente fala de burocracia, né, nos pequenos detalhes, né, porque eles vão se arrastando e levando para grandes detalhes, né? Você acha que está fazendo certo, de repente não é mais. De repente volta tudo. Então, fica difícil, um ambiente muito de incerteza, muito imprevisível. Então, para o empresário é muito complicado se manter no mercado, né? É muito difícil. E, né, eu acho que, claro, os desafios eles existem, e eu acho que as entidades de classe, no momento como esse, elas se tornam ainda mais importantes. Sem dúvida. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que no momento como esse desafiador, o papel das entidades é ainda maior, e o quanto o empresário precisa olhar para as entidades de classe como realmente
uma ajuda, né, uma solução a alguns dos problemas que ele passa. Né? Na verdade, a entidade de classe, né, é uma maneira mais democrática de você conseguir o que você deseja, né, de uma forma como sociedade organizada, sociedade civil organizada. Dificilmente você, como empresário, sozinho, vai conseguir demandar uma pauta lá com o prefeito, com o governador, com o presidente da república, com o ministro, né, com alguém lá na NTT. Muito difícil. Né? E a gente tem que catalisar todas essas necessidades, né, junto numa entidade de classe que nos represente efetivamente para conseguir essa força junto para a gente. Então, assim, num momento desse, com certeza, o empresário tem que enxergar a entidade de classe como ali um vetor de soluções para ele, um vetor onde ele vai conseguir contribuir, participar ativamente, levar todas as pautas deles, contribuir com sugestões, porque muitas vezes também é muito fácil você falar, não, tá lá, eles estão resolvendo, você não participar de nada e depois você reclamar, né? Então agora a gente sempre fala, venham aqui participar. E o caminho, igual eu comecei, através de comissões, diretorias, você começar a entender como funciona aquilo e você levar a sua dor como empresário, a sua dor particular, que pode ser a mesma dor de muitos outros. E ali juntos vocês acharem uma solução para aquele problema, que pode estar ali, tanto ali numa esfera executiva, municipal, pode estar na esfera estadual, pode contribuir nacionalmente, né, seguindo as hierarquias das entidades. Então, eu acho que o empresário também tinha que virar essa chave, enxergar realmente as entidades de classe como algo para trazer, ajudar a encontrar a solução que ele sozinho muitas vezes não consegue. Sim. E você acha que esse momento que o setor de transporte passa, né, para além das questões políticas que eu acredito que o Brasil, né, vai demorar para vencer, você acha que principalmente essas questões tecnológicas, mão de obra, tudo isso é um processo de evolução também do setor de transporte, né, de se adequar à realidade que o mercado está atualmente? Porque a gente vê, né, os embarcadores, a indústria, falando muito sobre algumas questões que demoram para chegar até o setor de transporte. Você pensa que esse tempo ele precisa ser mais curto, as empresas precisam se adaptar cada vez mais rápido? Como que você enxerga também essa relação de adaptação do setor de transporte para os próximos anos? Né? Sem dúvida, eu acho que tem que ser muito mais rápido. E muito mesmo, muito mais rápido, porque eu acho que às vezes a gente demora para processar algumas coisas que já estão aí, sabe, batendo na nossa canela, vamos dizer assim, né? Eu acho que o setor ainda tem uma resistência para algumas coisas, acha que as coisas não vão chegar na gente. Eu acho que a gente precisa ter uma capacidade de adaptar muito mais rápido do que a gente é. E a gente passar isso para frente, sabe? Eu acho que a gente precisa se valorizar um pouco mais, porque é uma atividade extremamente importante para a economia nacional, né? A gente carrega o Brasil ali nos caminhões, né? Quase 70% de tudo que é produzido é no modal rodoviário, e não vejo muitas mudanças de matriz num curto, médio prazo. E mesmo que haja, não vai acontecer. O caminhão sempre vai ser essencial. Vai ser, para entregar na última milha ali tem que ser caminhão, pode ser um caminhão pequeno, mas vai ser um caminhão. Então eu acho que falta um pouco isso, sim, eu acho que tem muita resistência ainda. Por isso que eu aposto muito no projeto Com Jovem. Sim. Né, do qual eu comecei a participar e que a NTC está levando aí à frente a nível nacional. Eu aposto, porque eu acho que a hora que a gente realmente tem essa oxigenação da experiência, né, com o meu pai e outros líderes que têm, e os jovens entrando, eu acho que a gente tem mais chances de caminhar de forma mais rápida, porque o jovem hoje ele chega com uma cabeça diferente, ele sabe valorizar o serviço. A gente tem que vender, olha, esse é esse meu preço, custa isso, não dá para fazer loucura e fazer de qualquer jeito, entendeu? Então a gente tem que se posicionar melhor no mercado para a gente ter o valor que a gente sabe que tem. Perfeito. Eu concordo, eu acho que a Conjovem tem feito o seu papel, né? De ser oriunda, e diversos outros empresários que a gente vai até receber aqui no Trocando Ideias ao longo desse quadro. Então, eu acho que faz todo sentido para oxigenação do setor, como você disse, né? E eu acho que, para a gente voltar um pouquinho e partindo para uma parte mais final, você falasse um pouquinho sobre o movimento Vez e Voz, né? O que vocês estão planejando para esse segundo semestre? Como que tem sido também a atuação? Porque, assim como a Conjovem, eu acredito que o movimento Vez e Voz é muito importante para, né, essa mudança no setor, né, como um todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês estão planejando, fazendo lá ao longo desse próximo semestre. Aqui. Bom, primeiro, assim, estou bastante feliz, Bruno, porque o movimento se consolidou bastante. Esse ano a gente faz 5 anos, dia 14 de outubro. Passou rápido até, né? E só lembrando que o movimento tem 3 grandes objetivos, né? Valorizar as mulheres que já trabalham no setor, ajudar e colaborar para o crescimento profissional delas,
porque muitas vezes elas ficam estagnadas em determinados departamentos Sim. e funções. E o terceiro grande é atrair novos talentos, que é o que a gente sempre quer muito para a área operacional, especialmente, né? E de acordo com o índice que a gente vem monitorando, a gente vem crescendo. É lógico que não, talvez, no ritmo que eu gostaria. Mas a gente também eu faço uma ponderação, porque aqui a gente está lidando com mudança cultural. E a gente não muda a cultura do dia para a noite, embora a gente assim desejasse. Então, quando você fala de mudança de cultura, as coisas são um pouquinho mais lentas mesmo, né? Para as pessoas processarem e entenderem. Mas eu vejo já hoje, em algumas reuniões que eu participo até, de algumas pessoas que eram mais resistentes a esse assunto, que achava que não precisava, que não era importante, que não precisava um movimento desse, elas já lembram algumas coisas. Por exemplo, vai ter alguma coisa, tem que trocar uma mulher, que não sei o que lá. Então, assim, mesmo às vezes em tom de brincadeira, eu sinto que ali a gente plantou uma sementinha. São pequenas mudanças, né? Que a gente precisa sempre ser lembrada. A gente pode ser poucas, mas nós somos importantes, nós somos relevantes, nós contribuímos, né? Então, a gente não está para tomar lugar de ninguém, muito pelo contrário. Então, eu vejo, eu meço nessas poucas atitudes de algumas pessoas que eram bastante resistentes e que agora passam a ter as outras atitudes, e o próprio índice que vem demonstrando que a gente vem aumentando o número de mulheres no setor, mesmo que gradativamente. Eu acredito que esse é o caminho, né? A gente entender... Não tem outro. Tem que ter paciência, consistência, trabalhar com responsabilidade, né, com uma linha de atuação de comunicação muito forte, muito próspera. E agora a gente vai ter uma novidade bem legal agora para o segundo semestre, que eu já vou contar aqui. A gente acabou de fazer uma parceria do Vesivoz, que já está isso, a gente está alinhando isso há mais de um ano, junto com o SESC Senat e junto com um projeto que chama As Valquírias, que é de São José do Rio Preto. A gente conheceu elas no ano passado, num encontro que a gente chamou elas para fazer uma apresentação, a Amanda Oliveiras, né? E eu ali me identifiquei muito com ela e conversei com ela, a gente precisa trabalhar junta, tal, e dali surgiu uma ideia, a gente levou lá para o SESC Senat, demorou um pouquinho para a gente alinhar isso, mas a gente assinou o contrato já, então a gente vai efetivamente trabalhar num projeto de empregabilidade com mulheres vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade social. Então, pegar ali junto com as Valquírias as mulheres que elas identificam que têm problemas de vulnerabilidade, e a gente vai junto com as empresas, a gente fazer essa ponte, empresas que querem dar oportunidade para pessoas sem experiências com a capacitação do SESC Senat. Então, assim, eu estou muito ansiosa para esse projeto, porque eu acho que é uma entrega muito importante socialmente falando, né? E aquele viés que eu te falei que eu sempre tive de querer ajudar as pessoas, então, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, então acho que vai ser, assim, incrível. A gente vai fazer um projeto piloto e depois a minha ideia é espalhar isso pelo Brasil inteiro. Muito bacana, né? E eu acho que isso que você trouxe agora corrobora com a minha próxima pergunta, né? Que é o que te emociona, o que te motiva a continuar todos os dias, né? Enfrentando os desafios e inovando como você sempre fez, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Me emocionar é fácil, porque só de falar disso eu já me emocionei, você já percebeu, né? Porque eu sempre fui muito emotiva, muito mais emoção do que razão, e não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu sempre fui minha vida inteira, né? Algumas vezes fui criticada por isso, mas nunca tive problema com isso. Porque se eu sempre for pender, vai ser pelo lado das pessoas mesmo, né? Então, assim, eu acho que ver as coisas se realizando e eu saber que eu pude transformar a vida de alguém, de qualquer pessoa que seja. Pode ser ali no estagiário que começou comigo, que eu colaborei de alguma forma para ele estar hoje numa outra posição. Histórias bobas, sabe? De alguém na oficina que eu ajudei. Muitas pessoas lá na empresa, quando eu trabalhei, eu tirava, por exemplo, as moças que começavam ali como faxineiras, como auxiliar de limpeza, eu carreguei para o escritório, e hoje eu sei que elas estão trabalhando em outras coisas. Então, esse tipo de coisa que me motiva. Eu saber que eu consegui, de alguma forma, contribuir para o crescimento de alguém sem pedir exatamente nada em troca. Muito bacana, Ana. E aí, para a gente finalizar, minha última pergunta, né? Se você pudesse dar, né, mandar uma mensagem, dar uma dica para quem está começando no setor de transporte, no cargo de liderança, independente de onde e qual setor esteja, ou para alguma mulher que sonha em liderar ou atuar no setor de transporte, qual seria o seu conselho, sua dica, né? Eu acho assim, primeiro, seja você mesma, né? Não abra mão dos seus valores jamais, por mais difícil que sejam alguns momentos que a gente passa, né? Porque a gente passa por diversos momentos, mas que também ajuda a gente a crescer bastante. A maturidade é ótima, é excelente, faz a gente
levar o mundo com mais leveza, né? Então, para a gente, seja você mesmo e faça as coisas com muita responsabilidade, com amor, né? Sabe, eu não gosto daquele tipo de pensamento, eu tenho só essa vida, vou aproveitar tudo. Eu totalmente discordo disso, acho que não é esse o caminho. E eu sempre faço com muita responsabilidade e comprometimento tudo que eu faço, porque eu gosto de ser exemplo, das pessoas me enxergarem de uma maneira assim, com credibilidade, de eu transparecer isso. Então, eu acho que nós, mulheres líderes nesse setor, assim, que ainda é cheio de, né, muito dominado pelos homens, eu acho que a gente tem que pensar bastante nisso, fazer as coisas com muita seriedade, comprometimento, responsabilidade. Perfeito, eu acho que, né, ficou muito claro e foi muito bom ouvir de você todas essas histórias, um pouco da sua vivência, sua experiência e o seu lado humano, né, que eu acho que transparece para todo mundo que te conhece e convive com você, né. E bom, pessoal, assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias, dessa vez com a presença inspiradora da Ana Jarruge, uma líder que vem, né, transformando o setor com coragem, visão e uma escuta ativa que acolhe e impulsiona. Né? A Ana nos mostrou que é possível ocupar espaços estratégicos no transporte com técnica, sensibilidade e presença. Falamos sobre desafios, aprendizados, o papel das entidades, momento do TRC e principalmente sobre a importância de liderar com propósito. Ana, muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, Bruno. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado.